Vamos rodar a vinheta e passar para vocês as dicas de hoje e simbora atrás dos greens. E vamos embora, pessoal, palpites de sexta-feira aqui no canal do Quero Apostar, antecipado, então já deixa o like aqui, tomara que esteja sendo uma boa quinta-feira, né? No momento, o Bolonha tem que segurar aqui, mas dificilmente a gente vai ter um head se a gente começar com um green muito bom e também já a nossa tripla de 65, dependendo agora de Milan e de Union Berlim, beleza? A gente começa, pessoal, analisando o primeiro jogo do dia hoje, que é o confronto do Pisa contra a Atalanta. Pisa, depois aí já de 19 rodadas, né, 20 rodadas, segue aqui na zona de rebaixamento, tem 13 pontos, 4 atrás do Lecce, nada está perdido, mas uma vitória apenas na competição deixa o time numa situação muito complicada. O time que mais empatou também com 10 empates, o ataque dos mais frágeis com apenas 15, a defesa sofreu 30, então a situação do Pisa não é nada boa. O adversário, por sua vez, é a Atalanta, que está em sétimo, brigando aqui com o Como por vaga em competição europeia e que vem aqui com um futebol recente bom, emendando aqui 3 vitórias seguidas, né? São 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Então a Atalanta, que começou um início titubeante de campeonato, vem pegando o elevador, subindo e com seu bom futebol conseguindo somar vitórias e gols, e muitos deles sem sofrer gols. O Scamacca é o principal jogador da equipe, o atacante, fez gol, fez assistência e é um excelente jogador nesse time que tem um 3-4-2-1 com o Ketaler e também com o Zaleski compondo a frente, tá? O time não pode contar hoje com o Belanova. Lukman, que tá com a seleção, é a principal baixa, mas a Atalanta tem um time muito forte e quem tá com muitos desfalques é o Pisa, que já tem um time fraco e ainda tem alguns jogadores suspensos por lesão, suspenso por conta de estar com a seleção e também por conta de cartão amarelo, tá? Pisa tem um desempenho muito fraco fora de casa, tá? Uma vitória apenas nos últimos 10, mas a Atalanta no campeonato italiano também só venceu 3 dos últimos 10. Ponto positivo que os 3 que venceu não sofreu gols, mas não é um time muito confiante pra gente poder pegar uma cotação de 1,60 como é a cotação nas casas. Eu acredito que a Atalanta é favorito não só pela qualidade do time, mas também com a fragilidade do adversário. Soma-se a isso ao fato do Pisa ser um time que marca poucos gols, então um gol da Atalanta aqui já deixa a gente muito bem defendido. Mas o melhor cenário pra mim, pessoal, é pegar o handicap menos 0,25 da Atalanta ao vivo, tá? Esse handicap fica metade da dica no empate anula e metade na vitória simples. Ou seja, se empatar, a parte que está no empate anula, metade da nossa aposta é reembolsada, a outra metade ela é perdida. Já se a Atalanta ganhar, a gente ganha tudo e é o que deve acontecer com 1-0, 2-1, 2-0, os placares mais prováveis aqui para este confronto. Tá? Estou me precavendo por conta do desempenho da Atalanta que não é tão forte fora, a situação de desespero do Pisa, mas não dá para poder não apoiar um time que vem numa sequência tão forte assim como é o time da Atalanta. Beleza, pessoal? No segundo jogo, a gente tem aqui o campeonato alemão, Werder Bremen contra o Frankfurt. Werder Bremen está aqui próximo da zona de rebaixamento, só 5 pontos, tá? Mas umas 2 vitórias seguidas também já coloca o time aqui na 8ª colocação. Então o time, eu vou dizer que ele tá olhando um pouco mais para cima do que para baixo no momento, até porque tem qualidades nos seus jogadores. O que tem me preocupado no Werder Bremen é o número de gols, são 18 apenas contra 31 marcados, e isso num campeonato que é o alemão faz o time não conquistar muitas vitórias. Dentro de casa, porém, o time só perdeu 2 dos últimos 10 para Freiburg e Stuttgart, que são bons times. Tem vitória diante de Wolfsburg, Union Berlim, São Paulo, empate com Leverkusen e com Colônia, então é um time que consegue competir. Ele jogou no meio de semana, final de semana, contra a equipe do Dortmund, foi a primeira partida do ano aqui, porque o havia sido adiado, né, e tomou um 3-0 na cabeça, mas até conseguiu produzir algumas chances. Foi o terceiro jogo sem marcar, o que eu levantei que é uma preocupação, o que é ainda mais contra um time forte como o Frankfurt, que faz muitos gols. Só que o Frankfurt, ele, na mesma medida que ele faz muitos gols, ele sofre muitos gols. Não à toa, ele sofreu 3 gols nos últimos 2 jogos, o que é um número muito elevado, né? Um time que quer brigar pelas primeiras colocações. Apesar disso, são só 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Mas olhando pelos critérios casa fora, a gente vê que o Frankfurt é muito mais titubeante. Ele venceu só 3 confrontos e nos últimos 6 ele só conseguiu ganhar uma vez e toma gols aqui em todos os confrontos, tá? Então, embora a gente tenha uma produção ofensiva fraca do Werder Bremen, o time vai ter um confronto em casa onde ele está conseguindo atuar um pouco melhor e enfrenta uma defesa bastante acessível. O mesmo vale para o Frankfurt, que enfrenta uma defesa bastante acessível, mas tem um ataque muito forte. Então, como de prática no campeonato alemão, o mais de 2,5 gols é a melhor pedida. Eu quase fui para o empate anulado do Frankfurt aqui, pessoal, mas a falta de vitórias aqui me pegou um pouquinho, então vamos embora, porque
Se vencer é por 2-1 e aí é tudo nosso, beleza, pessoal? Esses são os meus únicos 2 palpites para essa sexta-feira, mas eu volto nessa sexta, né, para poder postar aqui um vídeo mais cedo possível para toda a rodada do final de semana, todos os jogos da Premier League, todos os jogos, a maioria dos jogos do Campeonato Alemão, Campeonato Italiano. Então, vamos que vamos, tá? Nos siga nas nossas outras redes sociais, @TiquinhoQA, grupo gratuito com as melhores supercotações e aquele bilhetinho aí para poder fechar o dia de hoje na tela aí para vocês. Não deixe de deixar o like aqui, se inscrever caso não seja inscrito. E vamos sim, vamos. Forte abraço para todo mundo e boas bets nessa sexta-feira.